A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, tem a honra de recebê-los para o webinar Criança e Cidade, que conta com o apoio da Comissão de Ação Social e Cidadania e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Thaís Nascimento Dantas, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo. Boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer imensamente a presença de cada um de vocês que está acompanhando esse evento, e especialmente a presença dos nossos hoje panelistas, Tiago, Úrsula, Cheryl e Paolo. Muito obrigada pela construção desse evento, que, como deve ser qualquer temática, qualquer discussão relacionada aos direitos de crianças e adolescentes, se constrói de uma perspectiva interdisciplinar e intersetorial, para que, de fato, a gente consiga enxergar a complexidade da infância e adolescência brasileiras e dar respostas articuladas a isso. Falando em nome da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, eu acho que é sempre importante a gente lembrar qual é o ponto de partida de qualquer discussão nesse sentido, o que é o que nós, enquanto país, colocamos lá no nosso artigo 227 da Constituição Federal, ao afirmar que toda criança e todo adolescente devem ter seus direitos assegurados com absoluta prioridade, é dizer, devem estar em primeiro lugar em políticas, em orçamento, em serviço público. E essa é uma responsabilidade de fato muito grande, e não por acaso ela é também uma responsabilidade compartilhada. Então, o Estado, por meio dos seus três poderes, as famílias e a sociedade como um todo, devem somar esforços para que seja possível enxergar, de fato, as crianças na sua perspectiva completa, assegurando o seu melhor interesse e assegurando também proteção integral. E quando a gente fala sobre cidade, sobre construção de espaços de convivência comunitária, isso é especialmente importante. É essa preocupação que guia também, então, o nosso encontro aqui, muito com a percepção de que a construção de uma cidade que é amigável, que é acessível a crianças e adolescentes, ela tende também a ser amigável e acessível a todas e todos. A gente precisa ter uma perspectiva de cidade inclusiva, considerando que esse espaço é também um espaço de construção de justiça social, de garantia de direitos. Então, passo aqui, sem mais, a palavra para os nossos brilhantes convidados. Muitíssimo obrigada pela presença de cada um de vocês, e uma alegria poder contar com, enfim, essa equipe, esses participantes tão qualificados. Passo para você, Tiago. Perfeito. Bem, boa tarde a todos. Agradeço aí também, em nome da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Estadual, a oportunidade para trabalharmos essa matéria, essa questão que envolve criança e cidade, né? Às vezes sobre um recorte urbanístico, às vezes sobre um recorte diferenciado, uma perspectiva até do direito da criança e do adolescente aí no contexto da cidade, né? Do direito à cidade em si. Bom, eu cuidarei aí da mediação dos trabalhos e também, enfim, do controle de todas as nossas atividades. Eu sou o Tiago Oliveira, membro regional da OAB Estadual. Trabalho com direito público, como advogado, sou especialista em direitos difusos e coletivos pelo Ministério Público e com pós-graduação em andamento em planejamento e gestão de cidades pela USP, pela Poli. A primeira pessoa a conversar conosco hoje será a doutora Úrsula, que é arquiteta e urbanista, membro fundadora aí do Grupo de Trabalho Cidade, Infância e Juventude do IAB, Instituto dos Arquitetos aqui do Brasil. Tem pós-graduação pela Universidade Politécnica da Catalunha, onde também estudou aí mobilidade e primeira infância, trabalhou com questões envolvendo espaço de aprendizagem para a primeira infância, pela Universidade da Carolina do Norte, tem aí trabalho desenvolvido e orientado em transporte sustentável, foi coordenadora de educação urbana do Instituto A Cidade Precisa de Você, participou do ILAB, enfim, tem aí um currículo enriquecedor.
Na sequência, nós teremos a nossa amiga Sharon Martins, também arquiteta urbanista, conselheira do Instituto Anjos da Luz. Possui aí pós-graduação em habitação e cidade e está cursando aí arquitetura, educação e sociedade. Também é integrante atual da gestão do IAB São Paulo, atua com variadas escalas de projeto de edificação comercial e residencial, de interesse social e moradia popular. Também cuida aí da arquitetura de interiores. Tem, né, sob o viés social aí uma questão de militância negra, entendendo a necessidade de abordagem de pautas raciais junto à cidade. Participou da 12ª Bienal de Arquitetura com a Caminhada de São Paulo Negra. Participou de algumas mesas de debate, tanto no IAB quanto na OAB, levantando pautas raciais sobre temas abordados. Integra desde 2009 como conselheira, vem realizando diversas ações para a população de baixa renda. E para encerrar aí o nosso trabalho de hoje, nós temos o professor Dr. Paulo Colosso, que também é arquiteto urbanista, coordena o projeto do BR Cidades, né, bacharel em filosofia pela Unicamp, mestre e doutor em filosofia pela USP. Atualmente é professor na Universidade Federal de Santa Catarina, onde também coordena o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Perfeito? Gente, vocês podem complementar depois, quando chegar aí o momento de fala. Então, Úrsula, dou start aí. Perdão, dou com a Sharon o start. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar participando dessa discussão. Eu queria fingir normalidade, mas eu não consigo, porque essas duas pessoas que eu vou conversar junto também são pessoas que eu admiro muito o trabalho das duas. E só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. Para dar início na nossa discussão, eu vou compartilhar com vocês alguns slides para poder abordar o tema que eu quero trazer. Tá aparecendo aí? Então tá bom. Eu quero falar com vocês um pouco sobre o racismo estrutural e o que ele integra nas nossas cidades. Não tem como a gente falar na cidade e não correlacionar ao racismo estrutural. Segundo Silvio de Almeida, ele afirma que o racismo não é um ato ou um conjunto de atos e tampouco se resume a um fenômeno restrito às práticas institucionais. É, sobretudo, um processo histórico e político, em que as condições de subalternidade mostram de forma clara as classes subalternas, sendo parte da sociedade que é submetida às margens pelas classes dominantes hegemônicas, encontrando-se nas mãos de exploradores da exploração à opressão constante. Então, quando a gente fala um pouco sobre essa fala do Silvio de Almeida e pensa em cidade, a gente consegue enxergar muito nítido o que isso mostra na nossa cidade, nas nossas cidades. A gente consegue enxergar que as estruturas elas estão bem claras quando a gente pega um mapa demográfico que aponta onde estão os negros nas cidades brasileiras. E a maioria deles é em favela e periferia. A gente não... E sendo que... Licença, caiu. Oi. Pode tentar Caiu? compartilhar novamente, por favor? Vou fazer, peraí. Foi? Já foi, obrigado. Agora foi. Tá bom. Sendo que essa abordagem é importante a gente sempre trazer à tona, porque eu lembro que na época que eu estava estudando arquitetura e urbanismo, não era um tema discutido,
Era um tema muito passado por cima, assim, na época, quando a gente falava sobre urbanismo, mas não é um tema abordado, inclusive por falta de documentos, livros, e que está crescendo ultimamente com essa nova geração ProUni, que adentrou as universidades. Eles estão conseguindo fazer com que as discussões sejam mais múltiplas, não fiquem só no olhar, inclusive, das pessoas indo até as periferias, as favelas, e contando a história das próprias pessoas que moram lá. Eles têm autonomia para falar sobre, a gente tem autonomia para falar sobre as nossas próprias histórias. Então, quando a gente pensa em criança, cidade e essa questão do racismo estrutural, eu achei importante levar em consideração e trazer para vocês alguns nomes, que seriam da Ágata, que morreu numa Kombi por uma bala perdida, do João, que enquanto estava brincando com seus primos dentro de casa também morreu de bala perdida. O Marcos Vinícius foi a caminho da escola. O Cauã, o Miguel, que foi quando ele estava no ambiente de trabalho da mãe. E a Kathleen, que foi a última que ganhou uma notoriedade muito grande, uma visibilidade muito grande, e que ela estava grávida. E que ela morreu a caminho para visitar sua mãe. E com todos esses dados, eu consegui eu consegui pesquisar que 75% dessas crianças que morrem são negras, vítimas dessa violência. E se a gente não tratar isso, e se a gente não falar sobre isso, vai continuar na invisibilidade e a gente vai continuar tratando a cidade sem esse caráter que, para mim, é um caráter urgente. Não tem como a gente falar sobre isso sem falar sobre as questões raciais, sobre as pautas raciais. Vai ter barulho de ônibus porque tem uma avenida aqui, tá? Desculpa. E de moto também. Daí, para dar continuidade na minha fala, eu queria só abordar um tema que, assim, quando a gente fala de cidade e dos problemas que existe nela, eu enxergo muito como se a gente estivesse sempre buscando uma grande solução e a gente não consegue encontrar a raiz do problema. A gente fica dando soluções paliativas e mostrando soluções paliativas que não vão diretamente na raiz. Que daí eu trouxe um exemplo que parece bem nada a ver, mas que é só para exemplificar um pouco, que é de um parque que tem aqui do lado da minha casa, que mostra um pouco da questão... Peraí, que eu não estou conseguindo. Da questão que eu falo e que eu sei e que eu sempre ouço na academia, que é a questão do gradeamento. Quando a gente fala de criança, cidade e esse muramento intenso que existe não só em São Paulo e essa falsa segurança que essas grades trazem, isso me deixa um pouco perplexa com o que eu vejo na cidade. Esse parque, ele é na Água Espraiada e ele foi construído e finalizado faz pouquíssimo tempo, no tempo que a gente não precisava andar de máscara. Era um tempo feliz, era legal, mas não é a realidade hoje em dia, que mostra o quanto que a gente acaba gradeando as coisas para trazer essa falsa segurança. Esse lugarzinho aqui que eu marquei em vermelho, tanto esse quanto esse outro, eles eram caixas que eram cheias de areia. E das vezes que eu passei na frente desse parque, estava cheio de criança brincando ali. Meses depois, elas foram concretadas. E essa grande... E é um parque extenso, é um parque grande e que tem, né, um caminho interno para poder fazer a travessia ali nesse parque, que é esse aqui em vermelho também aqui embaixo. E também, meses depois, não sei o porquê, na imagem de baixo mostra como que era.
E aqui, essa grade é a que está dando volta no parque inteiro. Quando a gente pensa numa pessoa ou numa criança tendo que fazer um percurso tão extenso e tão longo, sendo que isso não foi projetado para ser assim, isso foi projetado para ser aberto e para ser livre, a gente acaba voltando naquela discussão do excesso da segurança e do excesso e a falsa segurança que as grades podem trazer. Porque esse percurso aberto me parece muito mais seguro quando uma pessoa está andando ali à noite para encurtar o seu trajeto do que ter que ficar dando a volta, que vai cair na avenida, para poder fazer o seu trajeto. Então, para trazer, só para me situar aqui, esse é um exemplo que parece super bobo, mas que me traz e me faz pensar um pouco na questão da relação da violência, das mortes das crianças, que buscam, e a busca dessa cidade gradeada, dessa cidade super protegida. Um levantamento que foi feito faz pouquíssimo tempo apontou que, por conta das câmeras que foram instaladas nos uniformes de policiais da PM aqui em São Paulo, em um mês, a mortalidade geral diminuiu, o que era equivalente a 8 anos atrás. E enquanto as pessoas vivem em cidades nessa questão caótica, eu acredito que para a gente conseguir fazer com que a cidade seja melhor para todos, a gente tem que pensar numa educação antirracista, a gente tem que pensar em políticas afirmativas, em participação popular e discutir as cidades com todos, com gênero, raça, deficiência, com todo mundo. A gente tem que, e não só no nosso... Nós, enquanto arquitetos, pensamos e projetamos cidade de uma maneira muito cuidadosa e muito carinhosa. Eu vejo isso muito na academia e vejo na qualidade de projetos que a gente acaba realizando e pensando e projetando. E existe até uma plataforma com vários deles, que foi o IAB que projetou, que vai ter vários outros projetos que vão fazer isso, mas que o primeiro projeto lançado na plataforma foi o projeto de infância, primeira infância, que era para projetar essas cidades para as crianças, que é para projetar essas cidades com uma melhor qualidade, com uma melhor eficiência, com uma melhor segurança, que é isso que a gente sempre busca, que é trazer essas coisas que sejam melhores para todo mundo, não só para uma classe, para um gênero, para qualquer coisa que seja uma cidade mais justa para todos. E essa plataforma está trazendo hoje em dia uma grande gama de projetos e de possibilidades que me faz ousar em pensar que a gente tem uma possibilidade de pensar uma cidade mais justa, uma cidade mais igualitária e uma cidade melhor para todo mundo. E acredito, e só para dar um gancho, um desses projetos e vários projetos são encabeçados pela Úrsula e que eu vou deixar a palavra agora com ela. Mas é isso, me agradecer muito pela participação. Sharon, muito obrigada. Eu acho que é muito importante o que você fez agora, assim, de começar já dando um chacoalhão em todo mundo, trazendo essa visão sensível e da experiência, que eu acho que sempre é muito mais forte, né, do que somente uma teoria. E eu vou tentar seguir um pouco nessa linha também, eu também acredito muito nisso. Então, claro que a gente sempre conceitua tudo, né, na nossa atuação, na nossa profissão, mas eu acho que a prova
é a experiência e como que a gente atua de fato no dia a dia e como a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas no dia a dia. Então, eu também vou trazer um pouco da experiência e de que tipo de coisas a gente pode atuar, no meu caso, enquanto arquiteta e urbanista, mas eu acho que todas as profissões podem atuar nesse sentido. E por isso, inclusive, eu quero agradecer o convite da comissão, do Tiago, da Thaís, porque para mim é muito importante falar fora do campo da arquitetura, trabalhando com o que eu trabalho de cidade e infância e educação, eu sei, o tempo inteiro eu vejo o quanto a interdisciplinaridade é essencial, assim, se a gente for de fato pensar em cidades para as crianças, ou mais justas e mais inclusivas, é impossível fazer isso só dentro do campo da arquitetura ou do planejamento urbano, né? A gente precisa fazer em todos os campos, no campo das leis, dos direitos, das garantias, da saúde, todas as, por todos os lados, né? A gente tem que cobrir todos os lados. Então, eu vou dividir aqui minha tela com vocês, fazer essa apresentaçãozinha rápida, um pouco de por que a gente, né, a cidade e a criança, que foi o tema que vocês chamaram para a gente conversar hoje, e na verdade, para mim, assim, eu até coloco essa frase, por que falar de cidade quando falamos de infância? Porque realmente, da minha perspectiva e do meu ponto de vista, a gente não pode não falar. E aí eu vou tentar explicar um pouco o caminho desse pensamento, né? Eu acabei, na minha atuação, indo muito para a primeira infância, né? Que eu vou explicar um pouco o que é a primeira infância, porque das infâncias todas, ela acaba sendo a mais sensível e ela agrega também os cuidadores, né? Ou seja, principalmente as mães, que são, no Brasil, as pessoas que mais dispensam tempo aos cuidados de um bebê, de uma criança pequena, e as grávidas, gestantes, né? Então, esses 6 primeiros anos de vida da criança, mais esses cuidadores e mais os gestantes, as gestantes, é o universo da primeira infância, que acaba por ser o universo dentro das infâncias mais frágil e que mais precisa de atenção, né? Porque é justamente nesse momento em que esse cuidador, essa mãe, essa avó, esse pai precisa de muito apoio, e também é justamente nesse momento que essa criança se desenvolve na sua plenitude, com saúde, suas competências motoras, físicas, intelectuais, emocionais. Então, eu trouxe aqui uns gráficos para que a gente prove um pouco, né, dentro dessas questões de por que é tão importante esse momento da vida. Está escrito em inglês, eu peço desculpas, mas eu vou traduzir, porque é muito simples. É um estudo que foi feito num centro de desenvolvimento infantil na Universidade de Harvard, que explica para a gente, dentro de um gráfico muito simples, essa linha em azul, que é a habilidade do cérebro de responder às experiências, e essa linha em laranja, que é o tanto de energia, né, de esforço que isso requer. Então, a gente vê que, nesse momento do início da vida, o cérebro é muito plástico, ele responde a experiências de uma maneira muito objetiva, muito rápida, e ele precisa de pouco esforço para isso acontecer. E isso chama a atenção porque hoje é conhecido dentro do campo da neurologia, da neurociência, como uma janela de oportunidade, mas essa janela ela tem esses 2 vieses, né? Ela também é uma janela que pode causar muitos traumas e causar muitos problemas para depois o desenvolvimento dessa pessoa no resto da vida dela, né? E também esse argumento de entender, né, por que é tão importante a gente falar sobre isso e esse momento da vida, dentro da questão da economia social, a gente teve esse estudo que foi conduzido por um economista que é o James Heckman. Ele estudou principalmente os programas sociais e como que isso o que isso tinha de retorno na sociedade, né? Ele chegou até a fazer comparação, assim, do tipo, quando a gente investe na primeira ou na primeiríssima infância, que seria esse recorte de 0 a 3 anos, cada $1 que a gente investe com programas para essa faixa etária, você tem um retorno de $7.
E, enfim, esse é um jeito um pouco, visual ou economista de falar, mas eu acho que, independente de se é $7, etc., o que esse estudo quer dizer é que, quando você investe nessa fase, é muito mais fácil você conseguir os resultados depois, né? Você conseguir que essa pessoa se desenvolva de uma maneira mais saudável. E a questão da equidade, né? Eu acho que também é um tema que a gente sempre fala e traz, porque quando a gente é criança, nesse momento da vida de desenvolvimento muito potente, se a gente tem as mesmas oportunidades, é muito mais fácil que a gente não tenha que lidar depois com esses abismos sociais tão firmes, né, tão fortes e tão determinados. Então, é muito importante a gente pensar na questão da equidade a partir dos primeiros momentos de vida dessa criança, né? Também do cuidador, da mãe, da gestante, a gente empoderar esse espaço da vida diminui a desigualdade social. Aí eu acho que, como a gente falou, que inclusive a comissão aqui traz esses temas, né, das questões dos objetivos de desenvolvimento sustentável, eu fiquei pensando, quando a gente fala de sustentabilidade e infância, a gente também está se relacionando diretamente a alguns deles. Eu poderia dizer que são todos, né? Mas eu tentei destacar alguns que são importantes. Então, quando a gente diminui a desigualdade, a gente está falando também de erradicação de pobreza, a questão da saúde e do bem-estar, né? De como essa criança se desenvolve, a questão da educação, do acesso à educação, a mobilidade dentro da cidade. A questão da igualdade de gênero é básica, porque, como eu falei, a maioria das pessoas que cuidam das crianças pequenas são mulheres, são mães, são avós, às vezes irmãs mais velhas. A questão das cidades mais sustentáveis, né? Porque, de fato, se a gente cuida dessa comunidade, a gente tem uma cidade mais sustentável e, de novo, redução de desigualdades. Então, esses seriam, talvez, os objetivos que a gente mais diretamente atinge quando a gente fala sobre cidade de infância. E agora, esse contexto geral, né, como se fossem argumentos que a gente pode trazer, que são muito diretos de por que é importante falar, né, de infância, quando a gente fala de cidade, mas aí, mais num recorte brasileiro, eu acho que esses dados são bastante alarmantes, né? Então, primeiro, na verdade, é o fato de que mais de 80% das crianças no Brasil hoje vivem em cidades. A gente sabe que as cidades são diversas, né? Elas não têm a mesma cara. O Brasil tem uma dimensão continental e uma criança de São Paulo não vive da mesma maneira que uma criança em Caruaru, que não vive da mesma maneira que uma criança em Pelotas, mas, de qualquer maneira, elas vivem em ambientes urbanos. Então, a gente fala, na sua maioria, de crianças urbanas, né? E, ao mesmo tempo que a gente sabe que essas nossas crianças são urbanas, a gente sabe que 1 a cada 3 vive na pobreza ou na extrema pobreza. E esse dado é um dado muito sério, né? A gente está falando, então, de crianças que vivem em cidades, em situações de extrema vulnerabilidade. E, para completar, a gente sabe também, a partir de estudos, inclusive, né, esses tipos de estudos foram feitos mundialmente, mas a gente também tem alguns direcionados ao Brasil, não tão extensos, mas que as crianças costumam passar menos de 1 hora por dia ao ar livre, né? Então, quanto menor ela é também, mais grave acaba ficando esse dado, porque as mães, hoje em dia, os pais, os cuidadores, têm medo, né, de deixar a criança solta na rua, a questão da insegurança. Então, geralmente, ela está dentro de casa, dentro da escola, ela está sempre dentro de algum lugar e ela não tem muitas experiências ao ar livre, né? Então, partindo de tudo isso, né, de todos esses argumentos e entendendo um pouco o recorte da infância no Brasil, eu enxergo a cidade, nós enxergamos a cidade como uma grande oportunidade de fazer as coisas certo, né? E aí eu trago um pouco essa experiência de um programa que eu participo como consultora e atuo como urbanista, que é um programa que chama Urban 95. Ele é um programa da Fundação Bernard Van Leer, que é uma fundação holandesa,
E ele chama Urban 95 porque a ideia o que você mudaria se você experimentasse a cidade da altura de 95 centímetros. E 95 centímetros é a altura média de uma criança de 3 anos. E claro que a ideia é que você se colocar nesse lugar, né, como se você pudesse ver a cidade pelos olhos dessa criança e experimentar a cidade pelos olhos dessa criança e entender quais são as dificuldades que essa criança tem. E partindo do pressuposto que se uma cidade é boa para essa criança pequena, ela vai ser boa para todo mundo, né? Então, essa ideia da inclusão é muito importante. E aí, explicando um pouco de por que essa criança, como que ela se relaciona, né, com o ambiente e com a cidade, ela se relaciona sempre desse lugar de interação, né? Uma criança se desenvolve desde feto, bebê, e depois vai crescendo, por meio das suas relações, né? Principalmente suas relações de afeto e a interação entre ela e as pessoas e as coisas. Então, a cidade proporciona essa plataforma, pode proporcionar essa plataforma de ser um lugar de interação. E justamente essas interações entre a criança e o cuidador, entre a criança e a outra criança, entre os cuidadores, né, de apoio, de conversa, é o que vai criando esse ambiente de afeto, que é um apoio para o desenvolvimento infantil. E aí, fazendo um link direto com o que a Cheryl trouxe, né, sobre essa questão do desemparedamento da infância, que é urgente, né? A gente vive com uma infância emparedada. Então, ela está, como eu falei, ou dentro da casa, ou dentro da escola, ou inclusive em lugares de brincar fechados e emparedados, como hoje são os parques e também algumas praças, né? Não podem ser pela lei, mas se costuma fechar, cercar sempre, inclusive os espaços públicos. E o que a gente busca, na verdade, é que essas crianças possam, então, ser desemparedadas e que elas possam existir na cidade, né? Que elas possam se tornar visíveis, que as pessoas querem ver as crianças. Então, também tem uma frase que é essa inversão, né? Porque as crianças têm o direito à cidade, né? Elas são consideradas cidadãs na nossa Constituição, elas têm direito à participação, têm todos os direitos que, né, todos os adultos também têm, só que também a cidade tem direito às crianças, né? Então, esse pensamento um pouco de que nós temos direito de viver numa cidade em que as crianças podem viver com autonomia, né? A gente quer ver essas crianças também. E aí, bom, por onde começar, né, tudo isso? Porque você fala, não, tá, legal, como é que eu faço para projetar ou pensar e exigir, né, como outros papéis, né? A gente está falando de projetar no papel de arquiteto, mas exigir no papel de pais, enfim, dentro das profissões de cada um. Mas eu acho que, assim, uma das questões principais que estão resumidas aqui nessa imagem, né, que é a questão das velocidades reduzidas, né? A gente sabe, e muitos pensadores estudiosos já falaram. Tem um especificamente que é um inglês que chama Tim Gill. Ele fez recentemente um livro que chama Os Espaços de Brincar Urbano, né? E ele fala que o vilão número 1 para as crianças não estarem na rua são os automóveis. Então, ele tem essa guerra direta com os automóveis. Eu acho que aqui a gente tem muitos problemas e, dependendo da cidade, eles são diversos. Então, às vezes, a questão da segurança pode até sobrepassar a questão do automóvel, mas, de qualquer maneira, o automóvel tomou conta dos nossos espaços públicos de uma maneira completamente descontrolada e de fato, isso é muito problemático para as crianças, né? Então, essa questão das velocidades reduzidas, das travessias seguras, de priorizar o transporte público sobre o transporte individual, os meios de transporte ativos, garantir ciclovias e ciclorotas confortáveis, seguras também. E aí também esses espaços de permanência, né? Então, a cidade tem que proporcionar espaços de contato com a natureza, espaços verdes, lúdicos, para você poder ficar, estar, aprender e trocar, né? Tanto com as crianças quanto com os adultos. E aí também,
pensando um pouco como é que a gente entende planejamento urbano a partir desse olhar da criança, eu acho que tem esses 4 pontos e conceitos que vão se interligando, né? Então, a questão da mobilidade, né? Então, quando a gente pensa no planejamento urbano, a criança sai da casa e vai para a escola. Como que ela faz esse caminho? Como que essa mãe sai com o seu filho, e muitas vezes ela tem mais de um, então tem um bebê aqui no braço, tem outra que ela deu a mão, como que ela chega na escola? Isso é essencial para a vida, para o dia a dia, né, de todas as famílias. Depois a questão dos espaços públicos, né, então enquanto ela está andando, além da calçada e da travessia, que devem sempre existir, que é mais, né, onde ela para, onde que ela senta, tem sombra, os serviços em si, né? Os serviços, eles estão próximos às residências, como eles estão pensando a partir também dessa visão da primeira infância. Então, na hora que a gente pensa essas 3 coisas juntas, a gente pode planejar para melhorar a vida das famílias, e uma coisa que dá a base de tudo, né, que a gente nunca deve deixar de pensar, é a questão dos dados. Então, os dados é o que vai nos informar quantas crianças moram. A maioria das crianças moram aqui, não tem nenhuma creche, ou esse é uma zona mais vulnerável da cidade, e a gente sabe disso por conta de ser uma zona que tem muitos programas de ajuda de renda, por exemplo. Então, ali a gente sabe que as crianças, as famílias são mais vulneráveis, então a gente tem que prestar atenção nesses lugares. Então, tudo vai se conectando para a gente começar a pensar essa cidade que faz sentido para as famílias e para as crianças. Eu estou de tempo. Aí, depois de pensar um pouco essa teoria, né? Então, primeiro conceituar, depois entender a infância no Brasil e depois pensar como que a gente planeja a cidade para a infância, eu queria trazer essa experiência, porque a gente teve muitas, são várias experiências que a gente tem feito em cidades aqui no Brasil, e eu trouxe essa específica de Jundiaí porque ela fala de um plano de bairro, e o plano de bairro tem essa coisa que, por excelência, ele é participativo, né? Ele é uma parte do planejamento urbano que a participação sempre deve aparecer. Então, por isso que eu quis trazer ele para a gente conversar, pensando ele como um case, como um exemplo disso que eu estou falando, né? E é claro que um plano de bairro, ele abrange diversos temas, né? E a gente sabe disso, mas eu vou trazer esse recorte da primeira infância, porque é principalmente esse recorte que eu trabalho, né? Então, vou trazer o recorte da infância e da participação da infância para essa aula aqui. Então, a gente perguntou para as crianças, né, como que elas gostariam que fossem o bairro. Essa aqui era a imagem do bairro, né, dessa zona que a gente está falando dentro da cidade de Jundiaí, que é esse vetor oeste, que é um vetor de crescimento da cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. E as crianças responderam questões a partir de projetos e debates que a gente fez com as escolas do bairro, né? Então, a gente, por meio dos educadores, das educadoras, a gente acessou as crianças e fez perguntas a respeito de como que era para elas o caminho para a escola, o bairro, as pracinhas, etc. Elas responderam de diversas maneiras, né? Responderam com áudio, responderam com desenho, responderam com vídeo, isso tudo foi tabelado, né? É um trabalho minucioso mesmo, assim, quantas vezes apareceu árvore, e aí você conta quantas vezes apareceu árvore para entender as porcentagens das coisas que surgiam nessa conversa com as crianças. Então, a gente falou sobre todos esses temas, né? E lembrando que o meu recorte foi primeira infância, então a gente falou com crianças de até 6, 7 anos, tá? Então as crianças são super potentes, dá para você falar sobre cidade com uma criança de 3 anos, não vai ser da maneira talvez formatada como a gente imagina, mas elas sabem, elas entendem, elas vivem aquilo todo dia, elas são sujeitos de inteligência, né? Então, os temas foram mais variados, inclusive falamos sobre lazer, né? Então, quais são os desejos, o que elas mais gostariam que tivesse. Falamos sobre espaços públicos, né? Então, olha que interessante, o banco surgiu, a maioria das vezes, o banco e a sombra, porque tem esse desespero do caminhar pela cidade,
que você nunca pode sentar e descansar na sombra, né? Muitas cidades têm isso, e Jundiaí tem essa coisa árida, né? Jundiaí é uma área de cerrado, sem, né, num bairro sem árvores, de asfalto e sem banco, é muito difícil para uma criança caminhar. Na mobilidade nos surpreendeu muito, bom, muitas crianças falavam sobre o problema das calçadas, mas nos surpreendeu como elas trouxeram essa ideia, essa vontade da bicicleta, né? Então, é um bairro que não tem ciclovia, as crianças não costumam andar de bicicleta, principalmente não de maneira autônoma, e elas gostariam. Também o meio ambiente, a questão das árvores, etc. Aqui eu trouxe alguns desenhos para vocês entenderem de que maneira essas crianças se expressam. Esse é o Samuel, ele tem 6 anos, e vem de novo aquela conversa sobre o automóvel que toma conta de tudo, né? Então, nesse caso, o desenho dele, ele coloca esse automóvel na calçada e essa indignação de agora como é que eu ando, né? Porque eu tenho a rua onde tem o carro e agora o carro também está na calçada e eu não consigo andar em lugar nenhum. E esse também traz essa questão, esse desenho do William, eu gosto muito desse desenho porque a sensação que eu tenho quando eu olho para esse desenho, primeiro, além dele ser muito interessante esteticamente, né, como que ele fez essa planta dessa rua e esse espelho, né, para mim, ele pensa numa proporção, né, então, basicamente, ele dividiu essa folha em 3 e pensou assim, tá bom, 1/3 para o carro já tá ok. Deixa os outros 2/3 para as pessoas e para as árvores e para as outras coisas. Vamos dividir melhor esse espaço público, né? E por que eu trago de novo esse tema do carro? Esse tema do carro, ele perpassa muitas questões, e uma delas super grave é a questão da poluição do ar, né? Para as crianças, principalmente. Então, tem diversos estudos, dá para a gente fazer só uma conversa sobre isso, de como chega a ser uma das principais causas de morte de crianças, são as doenças respiratórias e as questões relacionadas à poluição do ar, poluição sonora, estresse tóxico. E os bebês, né, eles respiram até 60 vezes por minuto, enquanto que um adulto respira entre 12 e 18 vezes. Então, é muito mais grave. Em volume, uma criança pequena, ela respira muito mais o ar poluído do que um adulto. Acho que eu tenho que terminar, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu estou quase, espera aí. 3 minutos, boa. Então, a gente falou com os pais, obviamente, né? As crianças não estão sozinhas, né? Nessa vida, nem nesse bairro. Então, a gente conversou com os pais, eles falaram sobre essas questões de que gostariam que as crianças fossem a pé para a escola, mas que nem sempre conseguem por conta de todos esses problemas. E a grande dificuldade que mais apareceu foi a questão das calçadas ruins e da falta de sombra, e a questão, obviamente, também dos carros em alta velocidade. Então, aqui, por exemplo, é uma imagem típica, né, do que é esse bairro, né? Essa calçada é impossível, né, de se caminhar, né, totalmente inacessível, se você tem um carrinho de bebê, se você tem dificuldade de locomoção, se você é uma criança pequena. Então, as pessoas andam na rua e disputam esse lugar com o automóvel, né? Esse lugar aqui em azul é justamente uma escola. Então, como que a gente pode pensar essa mobilidade, né, a partir de tudo isso que a gente viu conversando com os moradores do bairro? Então, a gente pensou coisas desse tipo, assim, desde intervenções, né, mais rápidas, porque, por exemplo, para a gente refazer toda a calçada, né, de um bairro inteiro, nivelando, a gente teria que mudar o nível dos patamares e das portas de todas as casas. E isso começa a impossibilitar e virar um trabalho hércules. E a gente falou, bom, ao mesmo tempo a gente pode garantir, então, que uma parte da via carroçável, ela é livre e desimpedida e ela vira também uma calçada. Depois isso pode se fortalecer de uma maneira mais oficial e mais permanente, por exemplo, concretar ou colocar em outro nível, mas rapidamente você também consegue fazer essas passagens. E começar a compreender que, principalmente, esses caminhos feitos no dia a dia, né, das famílias são importantes, que eles sejam seguros e acessíveis.
E aqui são só mais algumas outras imagens, né, de como a gente fazer alargamentos na frente das escolas para esse encontro comunitário, para essa saída, né, dos pais e encontro das famílias, as travessias elevadas, as zonas de tráfego calmo, as ciclovias, garantir também esse espaço dentro da questão do transporte público. Então, é importante que tenha apoio, né, para esses pais que andam com seus filhos pequenos nos transportes públicos. A questão também de trazer mais natureza para o dia a dia das famílias, então aproveitar esses lugares que estão abandonados e com alguma infraestrutura trazer esses lugares para perto das famílias através de transformá-los em lugares de permanência, né? E também sempre cuidar desses lugares próximos às escolas, né? Isso aqui é um muro de uma escola, então essa ilha ela tem um outro cuidado, ela traz mais verde, a gente deixa o tráfego reduzido próximo à escola, e é isso, vai transformando essa cidade, esse dia a dia das pessoas, e principalmente desses caminhos feitos pelas famílias. É isso que eu tinha para falar. Espero que eu não tenha passado muito. Perfeito. Bom, aqui eu acho que a gente acaba entrando um pouquinho na questão do direito de cidade, como é viver, né, nesse espaço urbano, e como ele reflete aí nos direitos que as crianças têm, tanto hoje pelo marco legal da primeira infância, como pelo próprio ECA, né, pelo estatuto. A gente tem diversos direitos aí buscando, né, serem afirmados, né, para reverter essa qualidade de vida brasileira que a gente tem hoje, né? A gente busca, na verdade, uma cidade democrática, uma cidade sustentável, a gente busca muita coisa. E aí eu vou dar a palavra para o professor Paulo encaixar as ideias aí. Boa noite. Boa noite de novo, pessoal. Obrigado, Tiago, pelo convite. Obrigado, Thaís. Um prazer estar com vocês, viu, Cheryl, Úrsula? Muito legais as falas de vocês. E vou me valer bastante das falas, tanto da Cheryl quanto da Úrsula. E para pensar essa relação entre criança e cidade, eu vou assumir aqui um ponto de vista de uma análise cultural urbana. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a estrutura física da cidade, ela traz os traços de modos de vida, né? Com suas crenças, seus valores, suas instituições, códigos e protocolos, né? Isso significa entender a cidade como uma obra civilizatória, né, que inscreve de modo material a cultura, né? Ou, dito de outro modo, trata-se de... A cidade não é outra coisa senão uma expressão de processos socioculturais. Então, com isso, não é para falar bonito, mas para entender a cidade e também as experiências coletivas hegemônicas, um imaginário social na qual essas crianças adentram, então, né, atualmente. E vou me valer bastante aqui da fala da Úrsula também, entender a criança, então, e a infância como esse momento de uma formação mais estruturante de uma pessoa, né, com uma subjetividade mais aberta, de maior plasticidade, né? Interessante como a Úrsula falou, que se trata de uma janela de oportunidade, né? E traz lembranças, pode trazer lembranças das mais positivas, mas também traumas. E vou dividir a minha fala, então, em dois momentos. Um primeiro momento, eu vou fazer uma espécie de um diagnóstico bastante sintetizado e, às vezes, caricatural. E, num segundo momento, então, pensar perspectivas e proposições ou formulações. Então, passando ao diagnóstico, eu queria tratar dessa cidade, como a Cheryl já disse, de uma cidade de abismos, né? Abismos separados por grades e muros, que incluem invisibilização, né? Lembrar, então, desses dados da Úrsula, de que 1 em cada 3 pessoas vive na pobreza ou na extrema pobreza, né? E do mapa da Cheryl, de que essas pessoas, majoritariamente negras, estão, então, nos bairros periféricos,
os morros e favelas, né? Áreas em que o racismo estrutural mostra sua face mais cruel, né? Nesses lugares onde as balas perdidas encontram sempre os mesmos corpos negros. Legal que ela trouxe aqui e até listou mais. Eu lembrei, a gente coincidiu muito nesse sentido, de só lembrar, então, né, da menina Emily, João Pedro, Ágata, né? E então, nessas áreas, que são os bairros periféricos, os morros, as favelas, essas áreas que, nos termos do planejamento urbano, na expressão da Emília Maricato, são as áreas que são um lugar fora das ideias, né? Justamente para reforçar o fato de que se trata de áreas invisibilizadas, né? E que o planejamento ou é muito precário ou ele simplesmente é negligente, né? Que são áreas que, se a gente quiser imaginar aqui aqueles grandes conjuntos habitacionais também, né, para usar uma expressão aí da Carolina de Jesus, são áreas quartos de despejo, né? Nessas áreas falta o básico do ponto de vista de infraestrutura, né? São áreas, a gente precisa dizer, de desumanização desses sujeitos, dessas mulheres e homens que são ora invisibilizados, ora expoliados, né? Há toda uma cidade que lhes nega o básico do básico. Então, pensem, essas crianças que crescem em casas onde chove dentro ou com esgoto na rua, né? Elas vão viver essa cidade, esses espaços, como uma ameaça constante, ou então um estado de alerta constante, ou uma constante luta por sobrevivência. E o sentimento mais partilhado é o de não pertencimento à cidade central, aquela cidade com infraestrutura embelezada, com ponto de ônibus coberto, né? com arborização e ciclovia. É um pouco, se a gente quiser lembrar, a imagem do domingo no parque dos Racionais. Esse não pertencimento, esse estranhamento, né? Mas, bom, acho que isso também já foi bastante bem tratado aí pela Úrsula. Eu queria agora trazer um pouco do lado de cima desse abismo, que é justamente essas zonas, ou esse circuito, que eu diria, que vão aí do condomínio ao shopping, e do shopping ao condomínio por automóvel, né? E no tempo livre, o camarote VIP. São as imagens aqui, né, dos enclaves fortificados, né? O condomínio corporativo, o condomínio residencial, o shopping no tempo livre e o camarote VIP. Que eu diria, esse é um circuito anti-urbano. É o circuito do exclusivo e diferenciado. E esse também e há um impacto importante para as crianças, que se trata de espaços e de um circuito em que há um empobrecimento, curiosamente, um empobrecimento da paisagem e uma homogeneidade das relações sociais. Porque a sociabilidade, o acesso a esses espaços são sempre mediados por poder de consumo. E a gente tem uma miríade de fenômenos a respeito. Um pouco menos danoso, mas bastante sintomático desses espaços e dessa sociabilidade, de uma homogeneização da paisagem cultural, né? Então, no condomínio fechado, né, onde todas as casas ou tem jogo de platibanda, ou jogo de telhado, ou frontão neoclássico, com garagens gigantes, né? E todos os pais parecem um pouco ou o rei do camarote ou o governador João Dória, né? Em que se formam crianças nessa homogeneidade
em que há um risco de distanciamento da realidade da cidade. E se parece que eu estou exagerando, eu vou lembrar que uma pessoa adulta, a esposa do governador, não sabe onde fica o Minhocão. Ou então os memes dos adolescentes que têm medo de pegar um busão. É disso que se trata quando Paulo Mendes da Rocha dizia que quem tem medo do centro tem medo da liberdade. Essas crianças reclusas entre condomínios, elas têm esse medo. E manter-se no condomínio é uma postura de recusa, de evitação, de apartação, que se traduz num repertório limitado para lidar com uma realidade complexa. Há uma simplificação da realidade. Porque desde esse mundo anti-urbano dos condomínios, shoppings e camarotes VIPs, há uma certa naturalização dos muros, das grades de separação e das pulseiras VIP. E desde esse mundo anti-urbano, as pessoas de fora desse circuito, para quem está dentro desse circuito anti-urbano, as pessoas de fora desse circuito só existem para que se tornem seus serviçais, seus subalternos. Essas pessoas do lado de fora, do lado da cidade, essas pessoas não raro são vistas como um incômodo, ou como um problema, ou como os indesejáveis. E se vocês querem lembrar aqui alguns eventos, em 2019, o Shopping Pátio Higienópolis fez um pedido para que seguranças pudessem retirar crianças que estivessem esmolando nas dependências em frente do shopping. E a juíza Mônica Gonzaga, a none da Vara da Infância e da Juventude, negou o pedido. Segundo ela, o shopping pede, eu cito, um salvo-conduto para efetivar no estabelecimento uma genuína higienização social. E aqui a ideia de higienização social, ela é quase que uma categoria estruturante para esse planejamento urbano que vai aí de Haussmann, em Paris, a São Paulo recente. Também de 2019, um ônibus de crianças de uma escola pública, de uma área rural de Guaratinguetá, que iam ver uma exposição no Shopping JK, foram barradas de entrar no shopping. A direção, verdade, se pronunciou dizendo que não pactuava. Mas o fato é que condomínios, shoppings, eles são simulações de espaços públicos, simulações muito míopes. E há ainda outros fenômenos mais violentos e mais sintomáticos. É dessa semana, ainda nesse circuito anti-urbano dos enclaves fortificados, o sócio de um restaurante no shopping que humilha um entregador por aplicativo, e nega que ele pegue, que ele carregue o seu celular na parede e fica se autoafirmando, né, diante daquela pessoa. Ou então, o morador de Alphaville que humilha um policial em serviço e diz aqui é Alphaville, porra. Então, que sociedade é essa no qual alguns sujeitos se sentem autorizados a humilhar alguém outro? Isso já por si só é um problema. Mas fazer isso com alguém que está vendendo a sua força de trabalho, num trabalho precário, isso beira a crueldade. Esse prazer em se impor, o prazer em reforçar um abismo, em marcar no outro a desigualdade, fazê-lo acreditar que é um cidadão de segunda categoria, que ele deve ficar no quarto de despejo, que ele deve andar apenas pelo elevador de serviço. Isso é um sintoma grave de uma falência nossa enquanto sociedade, enquanto cidade. Então, pensando nisso, e pensando que há esse risco de naturalização desses processos, é preciso dizer que desde a primeira infância, as crianças precisam estar em espaços públicos
em que esse tipo de sociabilidade, esse tipo de evento seja inaceitável, seja a fonte do que a gente pode chamar de uma justa indignação. E essa é uma experiência fundamental. E eu passo com isso, então, o que eu estou chamando aqui de perspectivas. E a primeira delas, se a gente quiser uma imagem, que é a ideia de um direito à cidade aberta, que é o esforço de universalizar o pertencimento e a apropriação dos espaços da cidade. Porque se a gente tem hoje, de um lado, ou numa ampla maioria, né, esses espaços em que as pessoas sentem um zero de pertencimento, né, e no outro lugar do abismo, esses ciclos muito restritos, estratificados, onde só entra quem pode pagar por eles, né? Uma cidade aberta e o direito à cidade aberta, o que é fundamental na formação das pessoas, é preciso pensar a experiência do espaço público como um espaço em comum. Porque a criança ela precisa viver fortemente esse princípio de equidade, de igualdade, como a Úrsula já trouxe aqui. E essa experiência é a experiência de que não importa o quanto é o tamanho do seu patrimônio. O que significa que a lógica de reconhecimento aqui é a de que uma pessoa ela precisa ser ouvida e ser reconhecida pelo simples fato de ser gente. Pelo simples fato de ser uma pessoa. E qualquer outro atributo não deve entrar nesse espaço como um fator de distinção ou de divisão, e muito menos de subalternização. É isso que falta nas nossas cidades hoje. E isso é fundamental para que a gente pense a experiência das crianças e das próximas gerações. E essa experiência do princípio de igualdade em nada afeta uma outra experiência que é a da multiplicidade ou da diversidade. E crianças que introjetam esses valores provavelmente vão gostar mais de viver os espaços públicos, as ruas, as praças ao ar livre, sem grades, viver a mesa na calçada, viver a pracinha de bairro, a feira de rua. E esses acúmulos são necessários para termos crianças e depois jovens que vão respeitar e entender, por exemplo, os pressupostos de uma assembleia, os pressupostos de uma plenária. Eles vão entender como se constrói democraticamente saídas coletivas. E eu vou mais longe, eu diria que essas vivências elas são estruturantes para a criança ler a cidade futuramente. Entender, por exemplo, a necessidade de políticas redistributivas e não naturalizar esses abismos como acontece hoje e culpabilizar esses sujeitos que foram lançados naquelas condições onde eles não escolheram. Eles estão há gerações e gerações tendo que se submeter àquilo por uma completa falta de oportunidade. Então, naturalizar esse estado de coisas como está hoje, ou é uma ignorância, ou é um cinismo, ou, se a gente quiser, até uma má-fé. E ainda a respeito dessas perspectivas, é preciso que a gente consiga construir processos sociais, culturais e instituições nos quais a cidade seja vivida como uma obra coletiva e um bem comum. Se a gente quiser, isso significa pensar a cidade também como um bem civilizatório, como uma língua. Uma língua não pertence a mim ou ao meu pai,
ou ao Tiago, ou a Shell. A língua simplesmente passa de uma pessoa a outra. Ela é minha, é sua e é de todos nós, todas e todos. Porque as crianças precisam se sensibilizar com o fato de que existem bens que não têm um equivalente em dinheiro. Existem bens que não podem se tornar propriedade. Nem tudo pode entrar como um ativo de negócios. Nem tudo pode ser o lugar para o cálculo da compra e venda, do investimento e retorno. Trata-se de um outro ethos. E ter no imaginário essa referência de um bem comum é necessário para que a gente tenha noção de que alguns bens só são construídos coletivamente. Porque os bens comuns eles estão para além da propriedade privada e do indivíduo sozinho. A cidade está entre esses bens. É preciso ter saídas coletivas, coordenadas, porque uma somatória de condomínios e shopping centers não dá uma cidade. E quando o projeto de um parque, o Parque do Bexiga, a gente pede um projeto de um parque para que uma figura como Silvio Santos construa um conjunto de torres ao lado do Teatro Oficina, projetado pela Lina Bobardi, o Teatro Oficina, que tem uma história na cultura de São Paulo. Quando a gente chega a esse grau de mesquinhez, a gente faleceu como sociedade. A gente não foi capaz de colocar, e isso passa por órgãos responsáveis. Enquanto sociedade, a gente não foi capaz de ter no imaginário a importância de um bem comum e naturalizou e validou que uma figura para quem mais milhões ou menos milhões não faz nenhuma diferença. Então, aí, de fato, a gente se perdeu como sociedade, como cidade. Então, repito, é necessário que existam bens comuns que são esses que passam de geração em geração e que não têm um equivalente em dinheiro e não podem se tornar propriedade. E pode soar meio desconexo, mas a mim é evidente que esse conjunto de experiências estruturantes da cidade aberta e inclusiva entre os iguais e respeitosa em termos de diversidade, a cidade como obra coletiva e bem comum, isso é necessário para que as crianças se tornem adultos esperançosos, convictos na importância do viver juntos, convictos na importância do viver a cidade e não viver reclusos entre esses enclaves fortificados. Viver a potência... Ops, a minha internet está instável, é isso mesmo? Minha fala está contínua ou está indo? Oscilou, mas voltou. Uhum. É assim, a gente vacila, mas vai. Então, pera que eu me perdi, hein? Vamos lá. Então, isso é necessário também, esse conjunto de experiências estruturantes, elas são necessárias para que as pessoas, as crianças se tornem adultos esperançosos, convictos na importância de viver juntos, do viver a cidade. Isso significa viver a potência dos encontros, a potência das interações não mercantis, das trocas não mercantis, dos vínculos concretos e a potência das ações coletivas. Essa é a grande aposta do direito à cidade. É isso, pessoal. Obrigado. Imagina. Pelo contrário, a gente que agradece. Tem aqui alguns comentários, né, de pessoas, como, por exemplo, não me aparece um nome,
mas informando que está há 10 anos na assistência social, trabalhando com pessoas ali em razão do CREAS e que ficou emocionado com a sua fala. Também teve um pedido aí de referência bibliográfica, a Úrsula chegou a passar. Tem aqui também um outro comentário que já receberam chamados para atender criança em situação de rua, que a preocupação não era a situação de rua da criança, e sim porque ela estava em frente a uma loja vendo brinquedos. E que não raro pergunta se é o nosso serviço que vai no local limpar. Né? São 10 anos de trabalho e não acostumam porque a indignação com isso é como um combustível. No ano passado, teve um congresso aqui pela nossa Comissão de Defesa de Criança e Adolescente, e a gente chegou a falar do racismo estrutural. E aí, Cheryl, se você quisesse dar uma palavrinha, eventualmente, sobre esse ponto, para a gente criar uma interação final aqui, eu te daria a palavra. Está mudo. Não, eu vi. Então, eu queria só falar algumas coisas que a fala de vocês dois me deixou pensando várias coisas que eu vivi e eu já vi acontecer na cidade. Eu acho muito legal que a gente tem projetos pensando na cidade, pensando a cidade para crianças, pensando a cidade nesse viés. E tem algumas coisas que o Paulo falou que eu acho que são importantes a gente só se alientar da questão do porquê que existe esse racismo estrutural, não só no Brasil, no mundo, que ele nasceu, ele tem uma base sólida desde que veio a população escravizada para o Brasil, mas ele tem um mote tão importante enquanto os escravizados são libertados e eles não têm seguro nada, nenhum direito assegurado, enquanto pessoas que vieram da Europa por conta de N fatores recebem até uma verbazinha, olha, tem um tetinho aqui para você, mas você é ex-escravizado? Se vira! Daí, como que a gente consegue libertar pessoas que viveram na escravidão durante tantos anos e não dar nenhuma segurança para elas depois daquilo? Você continua perpetuando a escravidão no Brasil, que parece que não existe, mas ela existe e ela está aí, ela é nítida, enquanto a gente consegue enxergar que existe periferia no mundo. Se a gente não tiver, um momento em que a gente não tiver periferia, a gente vai ter um mundo em que a gente é tratado como igual, como todo mundo tem seus direitos assegurados com firmeza e com equalidade, e todo mundo consegue acessar os bens que estão, os princípios básicos que estão na Constituição de maneira igualitária. E isso não existe, nem no Brasil e nem no mundo. Uma das coisas que o Paulo falou me fez lembrar também de um vídeo que eu vi ontem, que eu falei, meu Deus, que é de um quartel e o policial falando da investida que eles têm que abordar, a maneira que eles têm que entrar num bairro que é um bairro de gente empresarial. Vocês tomem cuidado, o jeito que vocês vão abordar as pessoas. Presta atenção, conversa com a população. Eu falei, gente, olha que bonito, né? Isso daí é o que a gente fala para os policiais entrarem em um bairro rico, em um bairro cheio de classe. É assim que eles são abordados, é assim que eles conseguem falar para as pessoas quando eles vão entrar dentro de uma periferia, dentro de uma favela no Rio de Janeiro, que foi a maioria desses casos que a gente apontou anteriormente, dessas crianças que morreram. Acho que não. Então, tem alguma coisa que é estrutural e que continua sendo perpetuada, e que continua existindo e sendo valorizada. Porque esse tratamento de você falar para os seus policiais que você tem que entrar de uma maneira num lugar e de outra maneira em outro, a gente tem que mudar isso urgentemente. Não é para hoje, é para ontem, antes de ontem, é para
para os nossos ancestrais que estão aí chorando ainda. As lágrimas dos meus ancestrais ainda existem e a gente ainda precisa enxugar muito elas. Eu fico muito contente com a possibilidade de estar aqui e poder ter uma fala dessa, que eu, enquanto Cheryl, a criança adolescente, nunca ia imaginar uma coisa dessa, nunca ia imaginar, porque da onde eu vim, eu fui muito silenciada porque eu tive privilégios, eu estudei em escolas particulares, e isso é uma questão que a gente precisa abordar muito, que é a questão da autoestima da criança negra dentro de uma escola particular, que é um massacre. Só depois que a gente sai que a gente entende o quanto a gente sofreu racismo. Hoje em dia tem muito mais, é muito mais facilitado esse diálogo, mas quando eu entrei, eu não sabia que eu estava passando por racismo. E isso eu posso contar de uma cartinha que eu mandei que eu escrevi na terceira série, dizendo o que você queria, se você tivesse uma varinha mágica, o que você gostaria de que fosse para o mundo. Eu falei que as pessoas fossem iguais. Eu falei, como assim uma criança na terceira série ia ter um pensamento desse? Porque quando a minha professora falava que eu era bonita, eu falava, não, a Ana Carolina que é a bonita, eu posso ser assim, alta, mas bonita eu não sou, porque é ela que todo mundo fala. E isso afeta muito a nossa autoestima e o nosso potencial enquanto poder falar e poder se posicionar, e também não valorizar os espaços de onde a gente veio, que é uma questão que, por conta de toda essa trajetória, a gente acaba negando os lugares de onde a gente veio, porque a gente não acha aquilo bonito, a gente não acha que o córrego escorrendo ali na nossa casa, na nossa porta, é uma coisa legal. E quando a gente tem essa possibilidade de poder sair de lá, a gente quer sair porque a gente entende que a gente tem o direito de ter coisas melhores. E eu faço parte de um instituto que eu não consigo, a minha vivência, a minha vida inteira, desde os 12, eu não consigo entender que eu sozinha vou conseguir fechar os meus olhos e só correr, só falar assim, deixa lá o povo do jeito que tá. Eu continuo e quero continuar tentando de minimamente, parece um negócio besta, da cesta básica, parece como que é um serviço de assistência só superficial, mas que ainda é necessária. Então, no momento em que não for mais necessária, que a gente conseguir passar por isso, eu vou ficar muito feliz e vou dar, e que vai demorar, mas a gente tem que sim continuar com esses serviços, com essas questões, porque é só assim que a gente consegue transformar e parar de ter esse racismo estrutural, ter os direitos básicos assegurados para todos de uma maneira muito mais igualitária. É isso. Perfeito. Paulo, você tem devolutiva, Úrsula? Eu lembrei, enquanto a Cheryl falava, de uma história que eu acho super bonita, assim. Espero que vocês também achem, porque o que o Paulo falou, assim, se a gente não aprende, né, se a gente não fala sobre isso, né, vamos supor, as crianças não falam sobre seu território, ela nunca vai aprender sobre isso, ela não se relaciona com isso. E aí, nisso, de todos os lados das classes sociais, isso acontece também. E eu me lembro, eu fiz muito um projeto que chama Cidade para Crianças, que basicamente é a gente falar sobre a cidade com as crianças, é isso, né? Então, como se fosse falar sobre, fazer aulas e andar pela cidade e se relacionar com a cidade e compreender como a cidade funciona em volta de você, o que é o seu espaço, onde você vive. E eu acho isso tão importante porque, assim, é o seu meio ambiente, é onde a criança está inserida, né? Imagina que ela está dentro de uma piscina, ela está mergulhada nesse ambiente. E a gente não fala sobre isso, sabe, com elas. Então, é muito maluco, assim.
Eu lembro que uma vez a gente estava passando ali na Avenida do Estado, estava com algumas crianças, e a gente atravessou a rua, a avenida, né? Difícil pra caramba, atravessamos. Aqui, esse aqui é um rio, eu juro. Elas falavam assim, não, não, é um rio. Não, esse não é um rio. E elas não conseguem nem imaginar que aquilo é um rio, você entende? Ninguém nunca falou para elas que aquilo é um rio, ninguém nunca falou para elas que não só aquilo é um rio, como é o rio aonde a cidade se fez e se formou. E que todos os rios são assim, ou você simplesmente não vê, porque ele está embaixo, porque todas as avenidas são rios. E a gente concretou em cima. Elas nunca falaram para ela, então para ela rio, inclusive, nem tem aquela imagem. E eu cheguei a uma amiga minha, assim, da minha idade, chegou e me falou que, sei lá, com 20 anos ela entendeu que Tietê era um rio. Para ela sempre foi uma marginal, né? E é uma rua, uma avenida, uma rodovia, um negócio que você acelera, que você sai correndo com o carro, mas ela nunca pensou, pô, Tietê é um rio. Ela teve esse estalo. E, bom, mas eu falei isso para contar a história bonita, eu vou contar. A gente estava fazendo um trabalho com as crianças de um CCA na Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Eu estava falando com o Caio, uma criança de 6 anos. Eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei lá, eu falei, então a gente vai para o parque fazer aula. E ele olhou para mim e falou assim, que parque? Aí eu falei assim, ué, o parque tem aqui perto. Aí ele, não tem nenhum parque aqui perto. Aí eu falei, você mora aqui, Caio? Moro. Tipo, ele morava, sei lá, umas quadras do CCA. E o Parque Linear do Canivete é um parque que fica na Brasilândia, a umas 4 quadras da onde a gente estava, do CCA que a gente estava. E eu falei, não, vem comigo, a gente vai fazer a aula lá e você vai conhecer o parque. E a gente foi. E assim, é isso, essa criança que morava ali do lado, ela nunca ia, ou ela não ia, e não, ou ela passava por ali, mas ela não percebia que aquilo era um parque, porque ela não ia lá brincar, ela não passava seu tempo lá, né? Ela com 6 anos, ele, no caso, com 6 anos, talvez não tivesse esse espaço de autonomia e os pais nunca pararam ali com ele para brincar ali, né? E aí depois eu continuei voltando, a gente fez diversas atividades, mas o mais legal foi, na verdade, a segunda vez que eu voltei, porque entre a primeira e a segunda, o CCA continuou fazendo coisas e passeios em volta, né, do CCA, inclusive indo ao parque. E aí, a segunda vez que eu voltei, ele estava assim, oi, a gente vai então para o parque hoje, né, já todo feliz, assim. E eu falei, vamos para o parque. E aí ele falou assim, então vem cá. E aí ele pegou na minha mão, e ele foi me levando para o parque, esse mesmo menino. E ele falava assim, aqui tem um cachorro, toma cuidado. E a gente se desviava do cachorro, sabe? Então, imagina esse menino, no espaço de um mês, a diferença que fez dentro da cabeça dele, o que era onde ele morava e o lugar onde ele estava. Assim, antes tinha o CCA e um blur. Eu não sei mais o que acontece. Agora, aquilo é memória, é afeto, é trajetória. Ele conhece seu lugar e ele me explica como eu chego no parque do bairro dele. E isso é muito importante para tudo, para você se situar, para você ser íntegro, integral, para você se divertir, para você ver quais são os problemas, para você criticar esses problemas. Então, isso é muito importante. Era essa história que eu tinha para contar. Muito legal. Eu comento agora, né, Tiago? Bom, muito legal a história da Úrsula, e acho que ela retrata e reforça bem o modo como eu queria concluir aqui também, que é, por motivos diferentes e com graus diferentes muito diferentes de violência, tanto as áreas, as zonas de urbanização precária, e os circuitos de enclaves fortificados, né, os condomínios, shoppings e camarotes VIPs, há um empobrecimento das possibilidades de experiência. E essa cidade aberta, inclusiva, igualitária, ela é o lugar da riqueza, o lugar da riqueza não mercantil, a possibilidade de uma abundância coletiva. Isso significa para as pessoas a possibilidade de desenvolvimento de recursos e habilidades psicossociais. Então, a gente precisa
lugar de uma coletiva. Paulo, É isso. eu acho que você tem que repetir, não sei se cortou para mais alguém. Cortou a última frase. Desculpa. Eu estava dizendo, então, peraí, que eu estava dizendo que a gente, que tanto esses espaços com graus de violência muito diversos, é fato, né? Tanto os espaços de urbanização insuficiente, precário, quanto os espaços dos enclaves fortificados, esse circuito, então, shopping, condomínios, camarote VIP, há um empobrecimento da experiência coletiva, né? E a cidade aberta, inclusiva, igualitária, é o espaço da possibilidade da riqueza da experiência, né? Um espaço de abundância coletiva e que garante para as pessoas uma ampliação dos recursos e das habilidades psicossociais, né? É disso que se trata, uma riqueza não mercantil. É isso. E desculpa aí pelas precariedades da internet e do busão que está passando, Thiago. Imagina. Gente, perfeito. Eu acho que tem aí só a agradecer vocês. Poderíamos entrar em muitos assuntos depois dessa palestra aqui, porque no final das contas a gente tem questão, às vezes até da melhoria, às vezes da qualidade de um lugar, e isso gera gentrificação. Então outras pessoas são expulsas dali, e a gente acaba, para essas pessoas que foram expulsas, também não oferecendo, às vezes, a infraestrutura. A gente entende que dentro do ambiente urbano, a gente tem aquela cidade visível e está invisibilizada, né? Essa é a verdade, ela é invisível de uma forma proposital. Às vezes porque o aglomerado subnormal, ele não tem o espaço para o equipamento e ninguém pensa numa política pública para resolver as necessidades daquele lugar. Então, eu acho que aqui a gente ainda poderia ter milhões e milhões de desdobramentos. Eu achei muito bacana, Úrsula, as propostas que tinham, né, até em uma das imagens, no leito carroçável, ter uma faixa mesmo caminhável, porque quando a gente pensa em criança, a gente não pensa só colo, né? A criança, ela caminha, mesmo maiorzinha, já com os pais. E não tem por onde, às vezes, só se ela quiser ficar pulando calçadinho. Mas a questão é que, independente dessa interação, ela precisa ter um ambiente caminhável, né? Nós estamos hoje, dentro aí das questões de planejamento urbano, né? Principalmente vocês que são da arquitetura, até o Paulo, que tem bastante contato com a Hermínia Maricato, revendo essa questão de como usufruir da cidade, né? Tirar essa ideia de que ela tem que estar necessariamente voltada para o carro o tempo todo. A gente precisa, né, naturalmente, de lugares para sentar. Por que não tem? Porque a cidade tem que estar circulando e não é feita para pedestre. Mas não é essa a realidade. Eu não tenho que levar uma criança para um outro bairro porque na minha região não foi feita uma escola. Tem que chegar ali, né? Quando a gente pensa em questão de criança, olhar, por exemplo, até fiz um destaque no Marco Legal da Primeira Infância, tem lá no artigo 4º dele que as políticas públicas pretendem reduzir as desigualdades no acesso a bens e serviços. Gente, desde 88 a gente tem o mesmo entendimento na Constituição Federal. Passa-se, escreve-se mais, coloca-se mais lei cada vez, até esgotar o assunto, mas na prática, o que a gente assiste? Né? No ano passado, a gente assistiu crianças tendo que conviver com a questão de ter álcool ou não, quando nem sequer tinha saneamento na casa, e ela tinha que ficar obrigatoriamente lá. Né? Os espaços comunitários fecharam, e a criança ficava onde? Então, a questão é, será que agora a gente vai entrar num outro período em que talvez as justificativas políticas para não
resolverem a nossa vida e das nossas crianças, seja daí a falta de investimento que nós vamos entrar num período de recessão econômica, em razão da pandemia, porque nunca se muda. Né? A gente tem aquele discurso que fica batendo na cabeça da gente o tempo todo. Quase que a gente se convence do tipo, de fato, não tem dinheiro. Mas calma lá, tem dinheiro para outras coisas. E para algumas específicas, não. Tudo que diz é interesse coletivo, né? A gente pena. Né? No planejamento urbano, às vezes, não é por nada, mas o que custa fazer uma arborização do sistema viário para trazer, que nem a Úrsula falou, pontos de sombreamento. Não custa nada. Mas daí você tem aquela situação, o bairro dos Jardins, em São Paulo, é arborizado. O Brás é completamente pelado. Né? As pessoas fritam na rua, porque não tem onde. Ou ela entra na loja, ou não tem muito o que fazer. Mas, enfim, aqui eu quero, de uma forma geral, deixar aí um espaço aberto, caso alguém queira fazer algum comentário adicional de parte de vocês, Úrsula, Cheryl, Paulo. Vocês querem falar mais alguma coisinha? Então, perfeito. E aí eu também quero agradecer, porque não só a participação de vocês para esse debate, para esse encontro, que para mim, assim, pessoalmente falando, é maravilhoso, porque por trazer as questões dentro da Comissão de Direito Urbanístico, né, como eu acho que a gente precisa trazer, dentro da OAB, de uma forma geral, esse olhar da criança e a cidade. Né? A gente precisa debater isso. A gente precisa debater a criança em todos os aspectos sociais. Ela passa por tudo, por todas as necessidades. E se tem uma coisa que, pelo menos, a situação da pandemia nos trouxe de favorável, foi o alcance dessas nossas conversas hoje. Ao longo aqui do nosso evento, algumas pessoas foram se mostrando, se colocando de onde vem, e eu vou até reportar. Temos aqui o Denilson, que é conselheiro tutelar em Tacoatiara, do Amazonas, região metropolitana de lá. Nós temos a Leila Aparecida Rocha, que é da OAB de Guaratinguetá. A Juliana Franca, ela é arquiteta mestranda aqui de São Paulo mesmo. Mariana Marques. Tem também o Guilherme, que é do Instituto Alana e do Lab Cidade, da FAUSP. Bem bacana também. Joseli, de Curitiba, Paraná. Temos a Mari, que ela é, então, a servidora municipal lotada no CREAS, e que é de Londrina. Então, que bom que nós pudemos ter esse alcance. Tem aí o Evandro contando que é de Recife. Eu acho que a nossa conversa, né, Pires do Rio, Goiás, ela alcança todos do Brasil. Não tem a exceção. Em todos os lugares a gente tem essas necessidades. Né? E aí, enfim, eu dou entrada, então, aqui ao encerramento. Novamente, agradeço pela Comissão de Defesa da Criança e Adolescente, aqui da OAB Estadual, a participação de vocês, a disponibilização desse tempo para compartilhar as experiências e o conhecimento de vocês conosco. E, enfim, do nosso lado, o vídeo aqui ele está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado depois pela OAB no YouTube, no canal que eles têm, e dentro da página da comissão, no Instagram, que é cdca.oabsp, a gente também depois vai disponibilizar o acesso. Para aqueles que entraram aqui, colocaram o nome completo, o sistema entende e vai emitir o certificado. E, basicamente, é isso, gente. Eu agradeço a vocês, dou, então, por encerrado esse evento. Desejo a todos um bom final de semana. Obrigada, bom final de semana. Muito obrigada a todos que estavam aqui assistindo e participando. Muito obrigada, muito feliz. Obrigado também ao pessoal que está assistindo, obrigado de novo, Tiago, obrigado também, Cheryl e Úrsula, pelo papo, foi muito legal. Bom estar com vocês, estou à disposição aí no que eu puder ajudar. Vamos.
Abracinho. Perfeito, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.